Fala galera, sejam bem-vindos ao Arete Jus. Está começando o 34º episódio do Código de Processo Civil, a lei número 13.105. E hoje nós vamos do artigo 861 até o artigo 868. Mas antes de começarmos, não se esqueça de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Vamos lá? Subseção 7 da penhora das cotas ou das ações de sociedades personificadas. Artigo 861. Penhoradas as cotas ou as ações de sócio em sociedade simples ou empresária, o juiz assinará prazo razoável, não superior a 3 meses, para que a sociedade, inciso 1, apresente balanço especial na forma da lei. Inciso 2, ofereça as cotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual. Inciso 3. Não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda à liquidação das cotas ou das ações, depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro. Parágrafo 1º. Para evitar a liquidação das cotas ou das ações, a sociedade poderá adquiri-las sem redução do capital social e com a utilização de reservas, para manutenção em tesouraria. Parágrafo 2º. O disposto no caput, no parágrafo 1º, não se aplica à sociedade anônima de capital aberto, cujas ações serão adjudicadas ao exequente ou alienadas em bolsa de valores, conforme o caso. Parágrafo 3º. Para fins da liquidação de que trata o inciso 3 do caput, o juiz poderá, a requerimento do exequente ou da sociedade, nomear administrador, que deverá submeter à aprovação judicial a forma de liquidação. Parágrafo 4º. O prazo previsto no caput poderá ser ampliado pelo juiz se o pagamento das cotas ou das ações liquidadas. Inciso 1. Superar o valor do saldo de lucros ou reservas, exceto a legal, e sem diminuição do capital social, ou por doação. Ou, inciso 2. Colocar em risco a estabilidade financeira da sociedade, simples ou empresária. Parágrafo 5º. Caso não haja interesse dos demais sócios no exercício de direito de preferência, não ocorra aquisição das cotas ou das ações pela sociedade e liquidação do inciso 1 do caput seja excessivamente onerosa para a sociedade. O juiz poderá determinar o leilão judicial das cotas ou das ações. Subseção 8. Da penhora de empresa, de outros estabelecimentos e de semoventes. Artigo 862. Quando a penhora recair em estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem como em semoventes, plantações ou em edifícios em construção, o juiz nomeará de administrador depositário, determinando-lhe que apresente em 10 dias o plano de administração. Parágrafo 1º. Ouvidas as partes, o juiz decidirá. Parágrafo 2º. É lícito às partes ajustar a forma de administração e escolher o depositário, hipótese em que o juiz homologará por despacho a indicação. Parágrafo 3º. Em relação aos edifícios em construção sob regime de incorporação imobiliária, a penhora somente poderá recair sobre as unidades mobiliárias ainda não comercializadas pelo incorporador. Parágrafo 4º. Sendo necessário afastar o incorporador da administração da incorporação, será ela exercida pela comissão de representantes dos adquirentes ou, se tratar de construção financiada, por empresa ou profissional indicado pela instituição fornecedora dos recursos para a obra, devendo ser ouvida, neste último caso, a comissão de representantes dos adquirentes. Artigo 863. A penhora de empresa que funcione mediante concessão ou autorização far-se-á, conforme o valor do crédito, sobre a renda, sobre determinados bens ou sobre todo o patrimônio, e o juiz nomeará como depositário, de preferência, um de seus diretores. Parágrafo 1º. Quando a penhora recair sobre a renda ou sobre determinados bens, o administrador depositário apresentará a forma de administração e o esquema de pagamento, observando-se, quanto ao mais, o disposto em relação ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. Parágrafo 2º. Recaindo a penhora sobre todo o patrimônio, prosseguirá a execução em seus ulteriores termos, ouvindo-se, antes da arrecadação ou da adjudicação, o ente público que houver outorgado a concessão. Artigo 864.
A penhora de navio ou de aeronave não obsta que continuem navegando ou operando até a alienação, mas o juiz, ao conceder a autorização, para tanto, não permitirá que saiam do porto ou do aeroporto antes que o executado faça o seguro usual contra riscos. Artigo 865. A penhora de que trata esta subseção somente será determinada se não houver outro meio eficaz para a efetivação do crédito. Subseção 9. Da penhora de percentual de faturamento de empresa. Artigo 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. Parágrafo 1º. O juiz fixará percentual que propicia a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. Parágrafo 2º. O juiz nomeará administrador depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputados no pagamento da dívida. Parágrafo 3º. Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á no que couber o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. Subseção 10. Na penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel. Artigo 867. O juiz pode ordenar a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel quando a considerar mais eficiente para o recebimento de crédito e menos gravosa ao executado. Artigo 868. Ordenada a penhora de frutos e rendimentos, o juiz nomeará administrador depositário, que será investido de todos os poderes que concernem a administração do bem e a fruição de seus frutos e utilidades, perdendo o executado o direito de gozo do bem, até que o exequente seja pago do principal, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. Parágrafo 1º. A medida terá eficácia em relação a terceiros a partir da publicação da decisão que a conceda ou de sua verbação no ofício imobiliário, em caso de imóveis. Parágrafo 2º. O exequente providenciará a verbação no ofício imobiliário mediante a apresentação de certidão de inteiro teor do ato, independentemente de mandado judicial. Artigo 869. O juiz poderá nomear administrador depositário o exequente ou executado, ouvida a parte contrária, e, não havendo acordo, nomeará profissional qualificado para o desempenho da função. Parágrafo 1º. O administrador submeterá à aprovação judicial a forma de administração e a de prestar contas periodicamente. Parágrafo 2º. Havendo discordância entre as partes ou entre essas e o administrador, o juiz decidirá a melhor forma de administração do bem. Parágrafo 3º. Se o imóvel estiver arrendado, o inquilino pagará aluguel diretamente ao exequente, salvo se houver administrador. Parágrafo 4º. O exequente ou administrador poderá celebrar locação do imóvel ou do imóvel ouvido o executado. Parágrafo 5º. As quantias recebidas pelo administrador serão entregues ao exequente, a fim de serem imputadas ao pagamento da dívida. Parágrafo 6º. O exequente dará ao executado, por termo nos autos, a quitação das quantias recebidas. Subseção 11. Da avaliação. Artigo 870. A avaliação será feita pelo oficial de justiça. Parágrafo único. Se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 dias para a entrega do laudo. Artigo 871. Não se procederá à avaliação quando, inciso 1, uma das partes aceitar a estimativa feita pela outra. Parágrafo 2º. Inciso 2. Se tratar de títulos ou de mercadorias que tenham cotação em bolsa, comprovada por certidão ou publicação no órgão oficial. Inciso 3. Se tratar de títulos da dívida pública, de ações de sociedade e de títulos de crédito, negociáveis em bolsa, cujo valor será o da cotação oficial do dia, comprovada por certidão ou publicação no órgão oficial. Inciso 4.
Se tratar de veículos automotores ou de outros bens cujo preço médio de mercado possa ser conhecido por meio de pesquisas realizadas por órgãos oficiais ou de anúncios de venda divulgados em meios de comunicação, caso em que caberá a quem fizer a nomeação ou encargo de comprovar a cotação de mercado. Parágrafo único. Ocorrendo a hipótese do inciso 1 deste artigo, a avaliação poderá ser realizada quando houver fundada dúvida do juiz quanto ao real valor do bem. Artigo 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada pelo avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar: inciso 1, os bens, com as suas características e o estado em que se encontram. Inciso 2, o valor dos bens. Parágrafo 1º. Quando o imóvel for suscetível de cômoda divisão, a avaliação, tendo em conta o crédito reclamado, será realizada em partes, sugerindo-se, com a apresentação de memorial descritivo, os possíveis desmembramentos para alienação. Parágrafo 2º. Realizada a avaliação e, sendo o caso, apresentada a proposta de desmembramento, as partes serão ouvidas no prazo de 5 dias. Artigo 873. É admitida nova avaliação quando: inciso 1. Qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou do dolo do avaliador. Inciso 2. Se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição do valor do bem. Inciso 3. O juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Parágrafo único. Aplica-se o artigo 480 à nova avaliação prevista no inciso 3 do caput deste artigo. Artigo 874. Após a avaliação, o juiz poderá, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, mandar: inciso 1. Reduzir a penhora aos bens suficientes ou transferi-la para outros, se o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios. Inciso 2. Ampliar a penhora ou transferi-la para outros bens mais valiosos, se o valor dos bens penhorados for inferior ao crédito do exequente. Artigo 875. Realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de expropriação do bem. Seção 4 da expropriação de bens. Subseção 1 da adjudicação. Artigo 876. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados. Parágrafo 1º. Requerida a adjudicação, o executado será intimado do pedido. Inciso 1. Pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos. Inciso 2. Por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos. Inciso 3. Por meio eletrônico, quando, sendo o caso do parágrafo 1º do artigo 246, não tiver procurador constituído nos autos. Parágrafo 2º. Considera-se intimação quando o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no artigo 274, parágrafo único. Parágrafo 3º. Se o executado citado por edital não tiver procurador constituído nos autos, é dispensável a intimação prevista no parágrafo 1º. Parágrafo 4º. Se o valor do crédito for: inciso 1, inferior ao dos bens, o requerente da adjudicação depositará de imediato a diferença, que ficará à disposição do executado. Inciso 2, superior ao dos bens, a execução prosseguirá pelo saldo remanescente. Parágrafo 5º. Idêntico direito pode ser exercido por aqueles indicados no artigo 889, incisos 2 a 8, pelos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, pelo cônjuge, pelo companheiro, pelos descendentes ou pelos ascendentes do executado. Parágrafo 6º. Se houver mais de um pretendente, proceder-se à licitação entre eles, tendo preferência, em caso de igualdade de oferta, o cônjuge, o companheiro, o descendente ou o ascendente nessa ordem. Parágrafo 7º. No caso de penhora de cota social ou de ação de sociedade anônima fechada realizada em favor do exequente alheio à sociedade, esta será intimada, ficando responsável por informar os sócios a ocorrência da penhora, assegurando-se a estes a preferência.
Artigo 877. Transcorrido o prazo de 5 dias, contado da última intimação, e decididas eventuais questões, o juiz ordenará a lavratura do auto de adjudicação. Inciso 1. Considerando-se perfeita e acabada a adjudicação com a lavratura e assinatura do auto pelo juiz, pelo adjudicatário, pelo escrivão ou chefe de secretaria, e, se estiver presente, pelo executado, expedindo-se. Inciso 1. A carta de adjudicação e o mandado de emissão na posse, quando se tratar de bem imóvel. Inciso 2. A ordem de entrega ao adjudicatário, quando se tratar de bem imóvel. Parágrafo 2º. A carta de adjudicação conterá a descrição do imóvel, com remissão à sua matrícula e aos seus registros, a cópia do auto de adjudicação e a prova de quitação do imposto de transmissão. Parágrafo 3º. No caso de penhora de bem hipotecado, o executado poderá remi-lo até a assinatura do auto de adjudicação, oferecendo preço igual ao da avaliação, se não tiver havido licitantes, ou ao do maior lance oferecido. Parágrafo 4º. Na hipótese de falência ou de insolvência do devedor hipotecário, o direito de remissão previsto no parágrafo 3º será deferido à massa ou aos credores em concurso, não podendo o exequente recusar o preço da avaliação do imóvel. Artigo 878. Frustradas as tentativas de alienação do bem, será reaberta oportunidade para requerimento de adjudicação, caso em que também se poderá pleitear a realização de nova avaliação. Galera, é isso aí. Esse foi o 34º episódio do Código de Processo Civil, Lei 13.105. Galera, se você curtiu esse episódio, deixe o seu like, compartilhe com seus melhores amigos. E é isso aí. Até a próxima, galera. Um forte abraço. Tchau!